Salve, amantes de geleias, tudo certo por aí? Aqui é o Lucas novamente e hoje eu quero conversar uma coisa muito legal com vocês. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer review de geleia, mas esse quadro de review não nasceu porque eu queria fazer review, mas porque eu realmente gosto de provar geleia. E eu acredito que a degustação é uma coisa que ativa a criatividade. Então hoje eu quero trazer um aulão diferente para vocês, além de dar o passo a passo, de ensinar, dar umas dicas de passo a passo para você começar a fazer suas próprias degustações em casa. Eu queria abordar algumas coisas sobre a importância de exercitar o paladar mesmo. Porque eu sempre falo, não adianta você que produz geleia, que faz geleia, só comer, engolir geleia e pronto. Não, você tem que ter alguns pontos, algumas coisas importantes que tem que levar em consideração. Porque se você parar para pensar, em outras áreas, por exemplo, essa cultura da degustação é bem presente. Por exemplo, vinho, cachaça, existe degustador de cachaça, cerveja, chocolate. Então, eles viram essa importância em ter essa degustação. Existe até, por exemplo, profissão do degustador. As grandes empresas de chocolate, elas contratam pessoas só para degustar, que são treinadas e elas degustam com vários pontos importantes. Então, por que na geleia a gente não desenvolve, não cria essa cultura da degustação para melhorar cada vez mais ali o que a gente está fazendo? Para começar, eu queria falar rapidinho sobre percepção de sabor. Na verdade, gente, a nossa experiência com o alimento, ela é influenciada por nossos 5 sentidos. Rapidinho, só para você entender. Às vezes a crocância ali interfere na nossa audição, você escuta a crocância, você vê o alimento, aquela cor bonita, então isso ajuda, interfere também. Outra coisa, o nosso estado de espírito ali, dependendo do como que a gente está naquele dia, também interfere. Mas o que a gente vai abordar hoje é principalmente a experiência que é influenciada pelo paladar e pelo olfato. Sabor é o que a gente percebe com as nossas papilas gustativas. As papilas gustativas, elas conseguem identificar basicamente 5 sabores, que é o doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami. Mas depois a gente conversa mais sobre isso. A essência de uma boa cozinha é você equilibrar, ter em harmonia esses 5 sabores. Então, primeiro, o bom cozinheiro, ele inicia exercitando, trabalhando esse paladar, conseguindo identificar cada um desses sabores e depois sabendo o que precisa fazer, o que precisa mudar, como que faz para equilibrar todos eles. E a partir daí que você consegue ter um resultado melhor e daí pensar em harmonizações e junções e combinações. Entendendo e reconhecendo esses sabores chaves, esses sabores principais, você consegue... É possível você ter uma geleia com sabor mais equilibrado. E é bem simples mesmo. Por exemplo, uma pitadinha de sal que você coloque na geleia realça o sabor, faz a diferença. Às vezes a pessoa prova e fala assim, nossa, mas essa está mais gostosa. Você mesmo prova, está mais gostosa, né? Você sabe por quê. E a pessoa que provou percebe aquilo, mas às vezes ela nem sabe o porquê. Então, aí que você já entendeu que o básico já faz diferença. Não estou nem falando aqui de acrescentar sabores, especiarias, eu estou nesse momento falando só do básico. E depois de algum tempo, entendendo e trabalhando esses sabores básicos, com esse exercício você consegue detectar nuances mais sutis, sabores mais sutis, e daí você consegue ver diferenças maiores e trabalhar essas diferenças, entender também o que as pessoas, o que está agradando, o que elas estão gostando, o que está também te agradando, né? E, por último, né, você conseguir fazer sugestões de harmonizações, porque também o paladar vai estar mais treinado, então você vai conseguir sugerir harmonizações melhores. Tá, mas agora a grande pergunta, como que eu trabalho esse paladar? Gente, o primeiro passo é você provar e registrar. Como assim registrar? Como? O que você quer dizer com isso? Um degustador treinado, ele não tem o paladar e o olfato melhor que o seu, por exemplo. Ele simplesmente faz um registro no cérebro disso, ele sabe como registrar
para ele ter essas informações organizadas. Então ele faz um registro organizado. Porque a sensação de gosto, gente, acontece no cérebro. É o cérebro que identifica e registra os sabores, os cheiros, as texturas. E o que acontece? Se a gente não provar e registrar isso provar de forma consciente, vai ficar uma bagunça e depois você não vai conseguir lembrar daquele sabor. Então você tem que registrar, degustar, registrar de forma consciente isso. Tá, e como que eu faço esse registro organizado? Gente, parece bobo, parece bem bobinho, mas a ideia é você verbalizar mesmo, você falar e como se você etiquetasse ali no cérebro aquele sabor. Porque quando você vê, é fácil, você está vendo ali, você consegue registrar. Mas você registrar um sabor, registrar um aroma é diferente. Então, vou dar o exemplo, bobinho que eu falei, né? Você vai provar tomilho, por exemplo. Você prova, sente aquele sabor, e daí você fala, verbaliza. Isso que eu tô provando é tomilho. Daí, outro dia, você vai lá e prova orégano. Daí você prova, isso que eu tô provando é orégano. E você ainda fala, tem sabor parecido com tomilho. Então, você vai registrando e você vai organizando isso. Porque o dia que você precisar, por exemplo, fazer uma substituição, e você já passou por esse processo com um manjericão, por exemplo. Você provou lá, isso que eu tô provando é manjericão. Você vai ter essas informações registradas e você precisa substituir o tomilho, você vai substituir, por exemplo, por orégano, que tem um sabor parecido. E não pelo manjericão, que tem um sabor totalmente diferente. E como que você sabe isso? Buscando na tua biblioteca. Agora pegando um exemplo, quando você prova uma geleia de laranja com especiarias, por exemplo. Você vai lá, vai provar, vai fazer os seus registros, né? Você começa identificando e anotando que o primeiro sabor ali é a mistura do doce com o cítrico, né? E depois você pensa que aquele cítrico pode ser da laranja, como também pode ser do limão. Então você já vai identificando ali, vai registrando. Depois, no segundo momento, você vai ali para as especiarias. As especiarias, você degusta, você sente e você sente o sabor de cravo, por exemplo. Uma pessoa comum, um degustador comum ou alguém que não tem o costume de fazer esses registros, ia falar de cara assim, não, isso aqui é cravo, mas poderia ser pimenta jamaica, os dois têm o sabor parecido, né? E você que está anotando, registrando e fazendo essa biblioteca, você busca lá e fala, vai que é, né? Outra coisa muito legal também de registrar aromas é para você entender a maturação de algumas frutas. Por exemplo, o abacaxi. Sabia que o abacaxi ele não amadurece depois de colhido? Ele é uma fruta que amadurece no pé. E uma maneira de você saber o estado da maturação dele é sentindo o cheiro. Por quê? Porque às vezes você vai comprar um abacaxi e ele tá com a casca mais amarelinha, mais verdinha, e pode ser do tipo do abacaxi, não necessariamente ali da maturação dele. Então, uma dica muito boa é você pegar o abacaxi, como o açúcar, a concentração maior é ali na base, você cheira a base dele. Se ele tiver com um cheiro, um aroma gostoso, aquele aroma de frescor, que você sentir assim, bem gostosinho, significa que ele está num ponto bom, que ele está numa maturação boa. Já se você cheirar ali a base e não sentir cheiro nenhum, não vir aquele aroma, aquele cheiro gostoso, significa que ele pode ter sido colhido muito cedo e não tem concentração ali de açúcar suficiente, ele está uma fruta muito verde e não vai amadurecer. Já se você sentir um cheiro que lembra um vinagre, uma coisa assim, significa que ele já está passando do ponto, já está muito maduro e também não está num estado bom. Então, gente, para conseguir fazer uma geleia equilibrada, resumindo, você tem que treinar o paladar e registrar, criando a biblioteca. E depois você pode, entendendo tudo isso, partir para combinações, mudanças e trocas para fazer uma geleia cada vez mais gostosa. Então agora vamos para a parte 2, que é
que eu vou dar umas dicas de degustação e falar da degustação, né? Gente, eu acho muito legal quando você vai fazer uma degustação, você fazer uma degustação em grupo. É legal também você degustar sozinho, provar ali, mas a vantagem do grupo é que você faz trocas, são trocas de informações, então você vai provando e vai falando, vai conversando. Às vezes, alguém sente um sabor ou um aroma que você não estava sentindo, você começa a sentir também, isso é muito legal. Então essas trocas são muito bacanas, daí você vai anotando, né? E isso é o primeiro passo que permite que você evolua cada vez mais na tua geleia. Mas independente de ser em grupo, sozinho, ou em 2, em 3, provem muito, de qualquer jeito. Outras orientações bem importantes para você que vai degustar primeira coisa, faça a degustação, deguste num lugar bem iluminado. Prefira fazer durante o dia, num lugar iluminado, porque você consegue enxergar ali, consegue enxergar a cor da geleia, consegue enxergar o brilho, você consegue ver, porque a luz do dia é a melhor coisa para isso. Número 2, importantíssimo, gente, é a temperatura, que você tem que considerar a temperatura que você está degustando. Por quê? Porque assim, tanto para o paladar como para o olfato, essa temperatura interfere. Pega, por exemplo, do freezer, alguma coisa do freezer, você não vai sentir cheiro de nada. E a geleia é a mesma coisa. Por exemplo, quando você tira ela da geladeira, prefira esperar um pouco para poder degustar, porque a sensação ali do paladar e do aroma é influenciado por essas temperaturas. O exemplo é esse da geladeira que eu dei. O gelado, ele muda ali o dulçor, né? E o quente também. Por exemplo, uma dica é você que está fazendo ali tua geleia, o resultado que ela tá ali, quando ela é bem quente você prova, vai ser diferente do resultado que ela vai ficar, sempre. Porque a geleia quente, ela é sempre mais doce. Dica número 3. Evite fazer a degustação de muitas amostras, de um número muito grande de geleias no mesmo momento. Porque assim, como eu falei, o nosso cérebro ele vai registrando, ele vai interpretando e registrando esses sabores, essas texturas, tudo isso e vai criando a biblioteca. E se você degusta uma variação muito grande e às vezes coisas que não tem, uma geleia de morango, uma de abacaxi, por exemplo, que não tem muito, as duas são geleias, mas são diferentes, né? E que não tem muito a ver, você às vezes causa uma confusão e não dá nem tempo do cérebro interpretar aquilo. Então quando você vai degustar, o ideal é que você estabeleça um critério mesmo. Porque não adianta você provar, comer sem critério, e essa que é a ideia da degustação. Então, por exemplo, eu quero criar um sabor novo de abacaxi. Eu vou pegar algumas amostras de abacaxi, diferentes entre elas, né? Abacaxi com pimenta, abacaxi com gengibre, abacaxi com hortelã, abacaxi com menta, enfim. E vou provar essas geleias de abacaxi para poder ver as diferenças e analisar ali para desenvolvendo e melhorando essa biblioteca. Outro exemplo é provar geleias iguais. O que eu quero dizer com isso? Pega várias geleias com os mesmos ingredientes, geleias de morango com os mesmos ingredientes, por exemplo, né? E que daí você consegue ter aquela noção que eu falei lá no começo de sentir pequenas nuances. Assim, essa daqui tá um pouquinho diferente, essa daqui tá... São pequenas diferenças, às vezes, por mais que sejam os mesmos ingredientes, são diferenças maiores, ali na doçura, na acidez, que também é importante nesse exemplo. Outra coisa é você pegar geleias similares. Eu falei desiguais e agora seria similares. Vamos continuar no exemplo do morango. Pega morango com amora, morango com frutas vermelhas, morango com várias combinações com a mesma fruta, geleias similares, para você entender como que aquelas combinações, como que aquelas harmonizações funcionam e o que às vezes agrada mais, né? O que você acha que fica melhor. E também... esse aqui é legal, você fazer, depois que você vai treinando, você pode até fazer um teste cego. Você escolhe um sabor de geleia, né? Pega umas 3 ou 4
E não precisa tampar o olho, nada, é cego, mas você simplesmente não vai ler ali os ingredientes. Você vai provando e vai tentando escrever ali, buscando aquela informação que você foi adquirindo. E às vezes é legal, porque às vezes você, de repente, se surpreende porque você acerta mais do que você imaginou que ia acertar. Uma outra dica muito importante é você lembrar de limpar o teu paladar entre uma geleia e outra, por exemplo. Principalmente se ela for de um sabor muito próximo, ou às vezes do mesmo sabor. Para você conseguir perceber essas pequenas nuances, então você come um alimento neutro, assim, um miolo de pão, por exemplo, ou você toma um copo d'água, alguma coisa que dê uma ajuda para limpar o paladar, porque daí você consegue sentir essas diferenças. E o olfato também. Às vezes uma geleia que tem um aroma bem presente, assim, bem forte, é uma geleia de goiaba. Às vezes você vai sentir o cheiro de uma geleia de goiaba, vai sentir o cheiro de outra, às vezes vai estar muito parecido, porque são cheiros fortes. Então, o ideal é que você também cheire alguma coisa. O pessoal usa café também, mas cheire alguma coisa que neutralize ali que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, para neutralizar o teu nariz, o teu olfato, né? E por último, anota tudo. Além de você falar aquilo que eu falei lá no início, que você prova e fala, anota, porque o cérebro, quando você anota, ele cria essas etiquetas que eu falei, que são impressas no cérebro. Olha que loucura. É muito mais fácil quando você anota. O cérebro, ele gosta disso. Então, tudo que você pensar ali, não tenha problema, só você vai ler aquilo mesmo. Então anota que é muito bom. Então beleza, agora que você tá ali, tudo aquilo que eu falei tá na luz do dia, temperatura ambiente, caderninho preparado, você lá pronto para iniciar, separou as amostras. Vamos ao que interessa e o que a gente tem que avaliar, né? Então começando pela visão, gente. A visão é a primeira impressão que a gente tem ali da geleia. Pode ser, às vezes muda um pouco de fora para dentro, tanto que eu começo avaliando ali de fora do vidro, depois a gente vai para dentro. Mas o que a visão vai mostrar pra gente? A visão, ela vai mostrar a textura, ela vai mostrar o brilho, ela vai mostrar a transparência, também a viscosidade. Então você consegue avaliar ali, consegue ver até se está um gel mais fraco, um gel mais forte. Você consegue ver tonalidades, diferentes tonalidades ali na geleia. Que pode dizer muita coisa, pode dizer quanto foi acidificado, por exemplo, ou até mesmo quanto o tempo de cocção, né? Dá para ver também se tem resíduo de água, se tem pedaço de fruta, quanto que tem. Dá para ver se está cristalizado ou não, isso é importante. E óbvio que você vai anotar tudo isso, cada detalhe, sem pestanejar. Depois da visão, agora é a hora de usar o tato. Mas não é esse tato aqui, você não vai enfiar a mão na geleia. É o tato que você vai avaliar com a boca, com a língua e com a garganta, né? Que você vai pegar, colocar a geleia, vai espalhar por toda a boca, porque você vai conseguir sentir algumas coisas que são textura. Então você vai ver se é uma geleia veludada, você vai ver a viscosidade dela. Ver não, né? Você vai sentir. Vai avaliar se ela tem bastante pedaços de fruta ou se tem pouco. Uma boa dica é você provar o gel e a fruta separado. Às vezes você prova separado e prova junto também. Você consegue saber ali a textura da fruta, isso é bem importante, né? E lembrando sempre de anotar tudo que você vai provando, você vai anotando. Agora a gente vai pro sabor. Uma coisa muito importante quando você vai avaliar sabor, pouca gente faz isso, mas primeiro você espalha na boca, porque lembrando que as papilas gustativas elas estão espalhadas. Então, primeira coisa, você vai colocar, você vai espalhar na boca, mas você vai descartar. Você não vai cuspir, não vai jogar fora, mas você vai simplesmente ignorar essa primeira colherada. A partir da segunda colherada, você consegue já sentir, como você espalhou, você consegue sentir e conseguir identificar as diferenças entre aqueles sabores básicos que eu falei, o doce, o salgado, o azedo, o amargo e por fim o umami, né? Lembrando que a partir da segunda colherada, você também vai espalhar pela boca,
porque você consegue identificar esses sabores básicos mais facilmente. Depois que você captou ali os sabores básicos, você começa a observar outras sensações de picância, pungência, formigamento, adstringência, outras sensações e outros sabores assim, né? E uma coisa muito legal, presta atenção na dica, é você, se possível, provar os ingredientes da geleia separadamente. Então um exemplo, você pega uma geleia de goiaba com laranja e cravo, ou canela. E daí você, se possível, compra uma laranja, uma goiaba, o pau de canela, ou a canela em pó, né? Daí você morde a laranja, morde a goiaba, come um pouquinho da canela, né? E daí você consegue entender algumas coisas, por exemplo, quando você vai degustar ali a geleia, você consegue até entender a quantidade, às vezes, sentir ali a quantidade que tem de cada ingrediente, você consegue identificar com mais facilidade. Então, essa ideia de você preparar ali o teu paladar, criar uma memória recente ali dos sabores separadamente, é muito legal para aumentar a tua capacidade de percepção. Um exemplo, pensa no cheiro do café. Pensa aquele cheiro, aquele torrado, aquele cheiro agradável, que traz um monte de lembrança, enfim. Mas eu vou te falar, se você pegar, fechar o teu nariz, tomar o café, você vai sentir basicamente só o amargor da bebida. Então você vai transformar aquela bebida saborosíssima, aromática, numa bebida amarga. Tem odores que você consegue sentir pela cavidade nasal, pelo nariz mesmo. Por isso que os chefes de cozinha, os cozinheiros, quando eles vão sentir, eles fazem assim, porque esse você consegue sentir pelo nariz. Então tem que cheirar a geleia mesmo, tem que cheirar. Mas tem os odores também que eles se deslocam da boca pro nariz por vias compartilhadas. Então, na verdade, quando você está degustando ali, você está cheirando também. Porque existem os odores, só recapitulando, que você sente pela via ortonasal, que é pelo nariz, e odores que você sente pela via retronasal, que é da boca que vem por aqui, pelo nariz. Então um olfato apurado, ele pode dizer muito mais, às vezes, sobre uma geleia do que o próprio paladar. Tá, mas como é que eu faço? Como é que eu sinto esses aromas? Você vai pegar a geleia, vai pôr num pratinho. E uma dica muito importante, evita pegar e dar aquela fungadona. Porque o que acontece? Você fazendo isso, você pode causar uma fadiga no seu nariz e daí ele vai ficar fadigado. Então, pode ser, ele estressa, teu nariz vai estressar mesmo. Então, como que você faz? Você dá cheiradinhas bem de leves, curtinhas. Lembrando que eu falei da temperatura, né? Se a geleia estiver muito gelada, se você tirar da geladeira, você quase não vai sentir os aromas, porque na mistura, no produto gelado, os aromas eles ficam ofuscados mesmo. Então você deixa em temperatura ambiente e vai sentindo os aromas de leve. E claro que aqui também cabe a dica de cheirar os ingredientes separadamente, né? Agora, se parar para pensar, quando você vai definir um aroma, classificar um aroma, é mais difícil, né? Como é que você sente aquele cheiro e você vai descrever ele como? Vou dar uma dica, então. O livro que se chama Atlas dos Perfis das Características de Odores, se não me engano é isso, ele tem mais de 140 odores diferentes que ele é dividido em diversas categorias. E daí mostra a descrição de cada um e essas dicas, essas categorias, elas te ajudam a você começar a desenvolver muito mais essa capacidade de descrever ali os aromas. Inclusive o pessoal do vinho utiliza bastante essas divisões, essas categorias, porque imagina, por exemplo, uma laranja. É muito fácil você falar, laranja, cheiro de laranja, né? Não é simplesmente você falar
que aquela laranja cheira laranja. É você dividir aqueles aromas. E o livro, por exemplo, ele te ajuda. Você pega ali, cheira laranja e você avalia. Ah, tem cheiro cítrico, tem cheiro adocicado, tem cheiro amadeirado. Não, laranja não tem cheiro amadeirado. Mas floral, cheiro leve, cheiro pesado. Então, às vezes você cheira uma fruta que tem um cheirinho leve, assim. Às vezes é um cheiro mais pesadão, mais presente. Então, veja como dentro daquele aroma tem várias divisões e assim você vai construindo, você vai exercitando, e eu achei isso muito legal mesmo. E agora, gente, para poder encerrar essa parte de degustação e aroma, eu queria propor um desafio, uma brincadeira bem legal que eu aprendi num livro chamado Cozinha Geek, que eu li do Jeff Potter. E eu sempre falo para meus alunos fazerem isso, e eu acho bem legal, que é o seguinte. Passou um caminhão ali, mas acho que... você vai fazer o seguinte, você vai pega uma cobaia, pega aí alguém próximo, alguma pessoa, né? E daí você pega uma maçã e uma batata e rala na mesma espessura, rala ela bem fininha, só que na mesma espessura. E a batata você dá uma lavadinha ali para tirar aquele excesso de amido. Daí você dá para a pessoa, não fala qual é qual, né? Ela tampa o nariz e come. Daí você me conta se ela vai saber qual é a batata e qual é a maçã. Não vai, eu acho, né? Então, mas você me conta, escreve depois se você fez o desafio e que aconteceu, né? Então é isso. Se você não começou a fazer as degustações ainda, começa hoje já começa, já prova, porque você trabalhar o paladar e fazer esses exercícios traz um resultado cada vez melhor, e você acaba agradando cada vez mais as pessoas e você mesmo. Degusta, me conta, exercita, porque as suas geleias vão ficar cada vez melhor. Grande beijo, até a próxima!